Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renivaldo de Rejane E Rejane de Renivaldo. e Rejane de Renivaldo, né? Então, nós somos um casal, né? E nós temos aqui um propósito de criar este vídeo que você está assistindo agora aí, para levar o nosso testemunho, né? Um testemunho que a gente tem de vida, mas não do nosso tempo de casamento, mas sim de um pequeno espaço e curto de tempo que a gente teve, que foi um problema de saúde de Rejane. Né? Rejane teve por 2 vezes um câncer. Né? Então, assim, eu estou aqui como marido, mas quero ter um bate-papo com ela. Eu gostaria muito de falar com ela. Eu queria que ela falasse um pouco para vocês aí sobre um pouco antes do primeiro CA, como ela era, como ela lidou com o primeiro CA, depois disso tudo. Vou contar um pouquinho também do que melhorou a vida da gente, né? Então, assim, é uma vida, é um propósito mesmo de um testemunho para poder ajudar pessoas que estejam nesse momento passando por um determinado tipo de problema, que é um CA na vida de uma família, né? Alguém que esteja passando por problema. Nós passamos, eu como marido, né? Nós tivemos uma vida bastante intensa, né? Por 2 vezes. Mas o propósito aqui, Rejane, agora nesse momento, tá? É levar a nossa palavra para quem está assistindo aí esse vídeo, né? Vamos lá, Então, vamos conversar assim, um pouquinho. vamos conversar, né? Vamos conversar. E vamos deixar de rotular as coisas. Nem CA, nem aquela doença. É câncer, É e câncer. vamos conversar um pouquinho. Isso, perfeito. É isso aí. O pessoal fica rotulando, né? Rotulando. Vamos lá. Tem medo de falar o nome, né? Isso. Tem medo de falar o nome, que nada, é um nome igual aí. Mas vamos conversar. Vamos lá. Quais são as dúvidas, né? Já que ele está me entrevistando, vamos perguntar quais são as dúvidas dele, né? Ele não acompanhou nada, mas vamos lá. Hoje nós estamos falando dessa forma aqui, né? Porque a gente não baixou a cabeça não, viu? Nós não ficamos tristes de maneira nenhuma. No momento do início, tanto da primeira vez como a segunda, primeira vez éramos mais jovens, né? Rejane com quantos anos, Rejane, você tem? 29 anos. 29, né? 29 Pronto, anos. Rejane tinha 29 Uma anos. menina de 29 anos. Uma menina, né? 29 anos está na flor da idade. No nosso casamento nós tínhamos quantos anos de casado? 11 anos de casado, né? Praticamente. Isso. 10 a 11 anos de casado. Com uma filha de 9 anos. 9 anos, né? Já tínhamos na época uma filha de 9 anos, que até escondemos um pouco quando a Rejane descobriu o primeiro câncer, né? Mas é isso, Rejane, eu queria que você falasse um pouquinho como foi na primeira vez, né? Para depois a gente partir para outros diálogos, né? Então, nós estamos conversando sobre isso agora porque a gente, vira e mexe, nós somos cobrados por algumas pessoas, roda de amigos, no dia a dia as pessoas ficam sempre nessa curiosidade de estar perguntando como foi, como está sendo, como é que vocês administram, como foi que vocês vivenciaram isso, como foi que vocês conseguiram administrar tudo isso. Então, a ideia de tudo isso foi em função dessas cobranças realmente de muitas perguntas de pessoas à nossa volta. Então, assim, Renivaldo me cobrando isso desde o ano passado, que foi a descoberta do segundo câncer. Então, ele vem sempre, como ele tem vamos dizer assim, né, um ciclo de amizade, de convívio bem intenso, e aí ele realmente recebe essa cobrança maior. Então, assim, o meu ciclo é menor, acaba sendo um pouco maior em função dele, né? Mas é basicamente isso aí. Então, o que acontece? O primeiro caso do câncer, ele foi um câncer de mama, eu tinha 29 anos, como já falei, eu era uma menina, não tinha discernimento muito bem como seria o tratamento. Foi um choque, né? Tanto para mim como para o meu marido, porque assim, e temos uma filha de 9 anos, então assim, até no início eu me dei uma sentença de morte, que aí eu até falei assim, né? Se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que você siga a sua vida, eu quero que você siga a sua vida, e a minha filha vai ficar a responsabilidade
de outra pessoa. Não tem por que você carregar isso se você é uma pessoa nova. É as loucuras dos nossos pensamentos, né? Flui muitas coisas, Né? né? Então, assim, é só assim, um contexto para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionou. Então, assim, foi um tratamento inexperiente, porque eu não tinha experiência de como seria, né? Todas as pessoas falam um pouco, meu tratamento foi assim, meu médico me tratou assim, o tratamento quimioterápico foi assim. Então, assim, cada indivíduo, para resumir a história, cada indivíduo vai receber um protocolo específico, né, e único. É claro que o procedimento, na maioria dos casos, será esse. Será quimioterapia, será radioterapia, será cirurgia, e seja ele, né, outros que também existe aí, né, iodoterapia. Então, assim, sabemos que existe outras questões de tratamento referente à questão do câncer. Mas o câncer de mama específico, geralmente é isso. Em alguns casos, recebe primeiro a cirurgia, depois parte para esses procedimentos. Mas, voltando à questão do primeiro caso, foi tudo muito novo, muito assustador, né? Então, assim, mas vivemos e passamos, eu digo hoje, de forma plena. Claro que existia todo a cicatriz, os sintomas, o machucar, da questão física como da questão psicológica. Eu acho que, queira ou não, é muito intenso. Por mais que assim, as pessoas sempre digam assim, tu é forte, tu consegue, tu é show, tu tá levando isso numa leveza, mas que não adianta, que a gente realmente, muitas das vezes, tem que vestir uma capazinha de motivação mesmo, e segurando na mão realmente dessas pessoas que estão mais próximas da gente. O primeiro caso foi mais confortável, de uma certa forma, para mim, porque eu não sabia como era que seria, né? Cada quimioterapia, cada efeito colateral, cada reação do meu corpo, eu não sabia. Então as coisas foram acontecendo de forma que eu estava vivenciando tudo como muito novo. E eu, na época, né, há 14 anos atrás, eu tive muito apoio das pessoas para cuidarem de mim, né? Que foi minha mãe, né? Meu esposo, minha filha era muito pequena, 9 anos, então ela sofria alguns impactos que refletia isso no colégio, porque ela ficava chateada, ela se perdia um pouco nas atividades dela, porque ela via a mãe dela debilitada, né? Mas assim, no resumo da obra, foi basicamente isso. Foi 6 sessões de quimioterapia, depois realizei a cirurgia, que foi a retirada do quadrante, na época, porque o tumor reduziu muito rápido, meu corpo tinha 29 anos, então a resposta de todo esse processo aí o corpo respondeu 100%. E aí eu fiz a cirurgia, depois eu fiz sessões, 30 dias, foram 40 dias de radioterapia, e para fechar o ciclo eu fiz mais 3 sessões de quimioterapia, depois de todo esse processo, e depois fiquei 5 anos tomando os hormônios, né? Então foi basicamente isso. Mas vida normal, como, né, se diz, né? Vida normal, trabalhei normal, ausência quando tinha que se ausentar. E a família sempre no conjunto, né? Todo mundo ali junto, né? E caminhando conforme tinha que ser. Na época eu me lembro que eram 3 médicos, né? 3 médicos. Sim. O oncologista, o mastologista, o oncologista, radioterapia, né? Exato. Então era isso aí. Então esses 3 médicos. Esses E o principal eram médico, pilares, né? o principal médico foi o Dr. Márcio Botelho, né? Porque a gente pode falar o nome Sim. dele aqui. Foi uma pessoa muito humana, foi o primeiro médico do primeiro tratamento de Rejane. E uma pessoa bastante que a gente tem muita admiração até hoje por ele, um carinho muito grande e respeito, né, Jane? Sim. E é isso. Então, Rejane passou por tudo isso, graças a Deus passamos na época. Realmente, a gente teve na época que Rejane descobriu, a gente não imaginava, são pessoas totalmente inexperientes, não tinha experiência nenhuma em relação ao que o impacto, né, Rejane? O impacto da gente mesmo, do casal, de tudo.
Então éramos muito, assim, novos, né? Assim, porque eu tenho uma diferença para ela de 3 anos. Ela tinha 29, eu tinha 32 anos, né? Então éramos novos, casal novo e cheio de coisa pela frente. Mas a gente correu atrás, tudo que pedia para fazer, a gente fazia. Então a gente via pessoas que não tinham sucesso numa coisa como hoje. Sim. Pessoas que não têm sucesso no tratamento e pessoas que têm sucesso. Então a gente ia para procurar a solução. A gente ia, tem que fazer isso, vai ter que fazer. Doloroso é, até a radioterapia é dolorosa, porque não é fácil, né? E assim, uma das coisas que aí nós passamos por todo esse processo, cirurgia e tal. Regiane ficou carequinha 2 vezes. Quando Regiane terminou de fazer o tratamento, de cirurgia, que estava mais recuperada, nós fomos para São Paulo, né, Jane? Passamos 7 dias lá para relaxar a cabeça, para descansar. Foi na época até de carnaval, e não tinha nada em São Paulo, aí fomos para lá, com cabelinho assim ainda, porque, né? Assim, baixinho, cabelo baixinho, do jeito que tá aí. Da primeira vez isso, né? E aí, assim, nesse intervalo, nós passamos, a Regiane foi, graças a Deus, tratada, fez todo o tratamento e tomou 5 anos de hormônio, como ela mesma disse. Todo dia, como se fosse um anticoncepcional. Todo dia tomava um comprimidinho desse, né? Que é o hormônio, né, que se toma. E passou 5 anos. Quando passa 5 anos, os médicos dizem o quê? Está curada. Sim. Né? Depois de 5 anos. Ninguém disse que está curada antes dos 5 anos. Então, foi 5 anos aí esperando terminar o bendito remédio, né, que ela tomava, tamoxifeno, né? Até isso está na minha memória. E aí, a Regiane ficou tomando durante 5 anos, pronto, beleza, está curada, doutor Márcio tal, ficou acompanhando até a descoberta, inclusive, da segunda vez. Mas o acompanhamento era 6 meses, médicos, todo fazendo uma bateria de exames. Isso aí, a pessoa que passa por um tratamento desse, não pode mais deixar de estar se vigiando, né? Tem que estar sempre indo no médico e tal. E a Jane ia em 6 meses. Às vezes, nos últimos agora já estava em ano, né? Em ano, mas... 6 meses. Era o período. Mas, então, assim, que eu quero falar agora um pouco de mim quando Regiane... porque é importante falar, a Regiane falar, dar o depoimento dela, mas é importante, Renivaldo, né? Falar, a gente pode até errar aqui algumas coisas aqui, mas é porque a gente não combinou nada, não tem texto aqui pra gente ler, é um bate-papo, né? Mas assim, eu era uma pessoa, na época, né? Era um cara um pouco descrente, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso. Todo mundo sabe, a Regiane mesmo sabe, eu não ia pra igreja, era uma pessoa totalmente descrente. E não tinha a mania, né, o ritual de estar orando, rezando, né? Então, uma das coisas que me ajudou muito e ajudou a Regiane, porque depois que a gente passou tudo isso, é uma coisa assim, que deixa você lá embaixo e faz depois você tem que ter força de vontade para você subir novamente. Levantar a alta astral, levantar a autoestima, né? Porque realmente é um tratamento muito doloroso. Todo mundo que passa, ou que tem alguém da família que está passando, sabe o que a gente está falando aqui. Não é fácil não, tá? Tem que ter muita força de vontade. O maridão, tem que ser maridão mesmo. Tem que estar ali dando força, né? Tem que ter muito amor, muita atenção. E isso a gente teve desde a primeira como a segunda, que a gente vai chegar lá nessa segunda etapa aí, que foi a descoberta do segundo câncer. Então, mas assim, eu falando, para terminar a minha fala, eu tive essa parte que eu era uma pessoa meio descrente, então não tinha essa fortaleza, né? Mas eu tinha sempre alegria por dentro de mim, e isso fez com que a gente saísse dessa e saísse juntos. Porque muitas pessoas acabam se separando. Se separam mesmo, porque vê lá aquela situação, não sei a situação, mas a Regiane sempre foi uma pessoa bem tranquila, né? Mas eu sempre fui um cara mais nervoso. E por essa tranquilidade de Regiane, talvez se ela fosse uma pessoa também nervosa, talvez nesse tempo que ela estava fazendo tratamento, talvez a gente pudesse ter algum impacto aí ruim no casal, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguimos passar, eu com minha alegria, com meu jeito de ser, como as pessoas dizem, né? Eu vejo muito isso. Mas
Depois de tudo isso, depois a gente tinha tantos planos, era um casal, né, Jane? Um casal de muitos sonhos. Quando a gente se casou, a gente falava muita coisa, era muitos sonhos. E a gente não deixou esses sonhos acabarem, não, tá? Foi tal. Inclusive, quando a Regiane fez o primeiro tratamento, a gente estava já recebendo a casa na Aruana, né, Regiane? Isso. Estava recebendo a casa na Aruana, tivemos que desfazer, porque é pauleira, né? As coisas não são fáceis, é custo, é isso aqui. Então a gente teve que desfazer. Hein? Vida que segue. É vida que segue. A gente não liga para essas coisas, não. Mas, assim, o que me ajudou bastante, né, Jane, e que a gente falou até dos altos e baixos aqui, né? Foi muitos altos e baixos, né? Ah, mas a vida de todos é assim, não é porque... Não é porque tá doente. Não é porque não está doente que não vai tem ter altos e altos e baixos, baixos, né? Se doença, você vai encontrar situações que vai caracterizar, vamos dizer assim, de altos e baixos. Isso tanto na sua questão de convívio, de evolução como pessoa, você pode estar em algum momento que você acha que tudo está péssimo, tudo está ruim, que quem está do seu lado, né, questione algumas coisas. Então, assim, questão de altos e baixos vai existir em qualquer momento, tanto dentro da saúde como fora da saúde, no seu dia a dia, porque você tem uma vida como pessoa, como indivíduo, tem a questão da família, tem a questão do seu trabalho. Então, isso é natural que vem existir altos e baixos. Na verdade, eu acho que o meu ponto de... Como eu vejo a vida e como o Renivaldo vê a vida, talvez seja um pouco parecido, né? Que a gente sempre diz assim, as coisas estão aí, tem que ser resolvidas, né? A gente não absorve muito assim, quer dizer assim, é o problema para resolver. Não, isso é para ser resolvido, né? Até a gente questiona um pouco com a nossa filha, né? Que ela tem uma intensidade maior de ver isso aí para resolver. Chega, ela tem essa visão, né? Chega que tem isso, ela tem um posicionamento diferente que a gente, assim, isso não tem peso nenhum. É algo que vem para que a gente consiga, isso. Se você tem uma louça, vamos dar um exemplo, uma louça suja para lavar, não é porque tem que ser lavada, né? Então, assim, a gente sempre mostra para ela que isso é para ser resolvido de alguma forma. Isso. Então, não tem por que colocar, crescer a história, vamos dizer assim, né? Colocar um peso maior naquilo. Então, assim, eu acho que talvez essa questão de como a gente enxerga as coisas, talvez a gente consiga resolver e administrar isso de forma mais tranquila, né? Eu acho que é basicamente isso, né? E fora que, assim, nós temos uma questão também de peso, porque, assim, nós somos casal, nós temos uma empresa juntos, né? Então, assim, praticamente a gente convive 24 horas no ar. Então, eu brinco até assim, que um casamento normal... geralmente marido e mulher, eles convivem mais à noite e final de semana, né? Eu até brinco isso, né? Então, assim, no lugar de você ter 10 anos de casado, você tem 20 anos de casado, porque, assim, você tem uma vida aí conjunta 100% ao lado. Nós fizemos, né, bodas de prata o mês passado e praticamente nós estamos... O ano passado, né? O ano passado. Aí, por essa tese que eu... Nós temos 50 anos de casado. Por essa tese aí que eu lanço, né? Então, a gente, assim, que o convívio é muito intenso. E até a gente tem amigos que não sei como é que vocês aguentam. Não sei como é que vocês aguentam. Mas, assim, eu acho que nós temos com uma visão parecida das coisas, né? Claro que eu tenho um ponto de vista e um comportamento das coisas de uma forma, e Renivaldo tem uma visão e um comportamento pessoal e das coisas diferentes. Mas a visão do conjunto, eu acho que nós somos bem parecidos. É meu ponto de vista, talvez eu esteja enxergando errado, mas eu acho que é isso. É isso mesmo. Então, assim, a gente falou um pouco aqui agora, então, como a gente administrou. Isso. Né? Como a gente administrou isso. Inclusive, quando a gente estava, quando você teve a descoberta do primeiro câncer, a gente não quis ficar, a gente morava em cima da empresa. Você não quis mais ficar em cima da empresa, vamos sair. Não, na verdade não fui eu, foi você. Foi eu mesmo, não foi? Foi você. Tá vendo? Esqueci, mas foi eu. Vamos sair daqui, não foi? Isso. Vamos sair daqui, aí tinha a casa para receber, mas a gente acabou desfazendo, né, da casa e alugamos um apartamento.
E saímos da empresa, não foi, Regiane? Nós morávamos em cima da empresa. E Isso. como a situação do tratamento me deixava muito vulnerável, então debilitada, acabava que também todo o grupo de trabalho embaixo estava assistindo e presenciando isso. Então, foi uma escolha, na verdade, na época de Renivaldo, de fazer isso. E ele é fã de fazer mudança sozinho. É fã. Ele escolhe fazer as mudanças de momentos que eu não posso ajudar, que eu não tenho como fazer muita coisa. E aí ele adora fazer essas mudanças. Que a gente vai ter uma história depois, né? Daqui a pouco vai ter outra história disso aí, viu? Mas lá. É isso. A administração da gente, a gente sempre teve essa... Conseguimos administrar isso, com a família também, a gente conseguiu administrar. A preocupação dela, como nós somos sócios da empresa, sócios da vida pessoal, em casa e também na empresa. Então a Regiane ficava muito preocupada, porque a Regiane tomava conta de um setor e eu tomo conta de outro setor. Então nesse momento eu tive que me virar nos 30. Então ela, particularmente, a Regiane gera uma preocupação, né? Então, mas a gente conseguiu passar. Porque quando a gente tem fé, a gente vai lá e passa mesmo, né? E aí pronto, eu sei que nós conseguimos administrar isso, trabalho, família, conseguimos romper tudo isso aí, né? E conseguimos superar, né, essa parte da primeira vez, né? E o que eu quero falar aqui agora é o seguinte, uma das coisas que me ajudou, inclusive, quando a gente descobriu, né, agora, depois de 14 anos, depois de 14 anos, a Regiane descobriu um novo câncer, certo? A gente vai falar sobre isso agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma das coisas que me ajudou bastante como pessoa foi eu fazer o encontro de casais. E a escolha foi minha. Sim. A gente começou a frequentar a Sagrado Coração de Jesus, aquela igreja Sagrado Coração de Jesus, sim, que a gente morava lá perto. E o Padre Cláudio. Padre Cláudio. E nossa filha, tanto a gente como a nossa filha, a Ave Maria, ia para lá. É Padre Cláudio? Vamos. Ela só ia para lá porque era Padre Cláudio. Né? E outro padre também. Padre Euclides. Pronto. Mas. Lembrando que isso não é correto, tá, gente? Quando você tem sua religião, tem sua doutrina, né, religiosa, seja ela qual for. Fale mais alto. Vou repetir aqui que meu marido está repetindo falar mais alto porque eu falo baixo. Mas vamos lá. O que Reinaldo falou assim da questão de você estar ligado a um padre, claro que existe identificação, mas isso a gente sabe que não pode existir, né? Você tem que ter a doutrina de religiosa e você ir para a sua igreja, independente quem seja, né, o seu diretor espiritual naquele momento, né? Não dizer assim, porque padre X saiu, eu vou para aquela igreja por causa do padre. Não, gente, vamos ficar na sua comunidade, criar os novos vínculos e ajudar que aquele padre que chegou naquela paróquia, a gente dê seguimento e ajude a que ele consiga fazer uma boa administração e uma boa passagem. Mas aí, né, Renivaldo lança isso aí porque realmente existe aquela questão de didática não, de postura, de como falar, né? E aí aquilo acabou também deixando claro e mais confortável para aquela situação, já que ele tinha um procedimento meio que bloqueado para aquilo ali. É só para reforçar isso. E na realidade é o seguinte, o que eu quero dizer, que eu quis colocar isso aí, porque o encontro de casais, para mim, foi o início de uma base para eu ser uma pessoa de mais fé. Um crente, né? Porque eu era um pouco descrente. Não era totalmente, não era ateu. Mas era um pouco descrente. Então aumentou a minha fé. Cogitava muita coisa. Eu cogitava muita coisa mesmo e tal. Né? Às vezes até zombava. Eu não tenho vergonha de falar isso não. Mas depois do encontro de casais, não foi, Jane? A nossa vida, assim, não é fazendo divulgação também, de propaganda disso. Não. Porque outras religiões também têm isso, encontro de casais. Encontros aí. Né? E ajudou bastante a gente. Apesar que a gente já estava começando a frequentar, mas ajudou bastante a gente. E depois disso, a gente passou a frequentar mais nossa paróquia e foi uma coisa que hoje ajudou bastante. A nossa vida hoje é outra coisa. O ciclo de pessoas que se forma. As pessoas que a gente conheceu, rapaz, é o ciclo que foram se forma. formidáveis. As amizades que a gente fez lá da própria igreja mesmo, as pessoas, os casais,
Ah, Maria, até hoje a gente leva com a gente, tem Sim. muitas pessoas aqui que sabem quem está falando aqui agora. Sabe, Sabe. nome, Não precisa dar nome aqui agora, mas todo mundo aí sabe. O grupo é gostoso. É, muito gostoso, né? Apesar de a gente estar afastado aí já há um tempão, né? Mas, A gente nem falou do dia, né? Hoje nós estamos falando de hoje, de que dia é hoje? Sexta-feira, qual é a data? sim, Dia vamos 15, lá, né? sexta-feira, dia 15 Dia de... 16. Hã? 16. 16. 15 foi ontem. Hoje é 16 De abril de de 2021. de 2021. Então, esse vídeo está sendo registrado agora. Hoje. Então, nós estamos já há 1 ano e 1 mês de pandemia, né? Sim. Tal, e sem ver muitas pessoas, né? Sem fazer reuniões, sem fazer nada disso, tá? E aí, vamos lá e fale um pouquinho agora como foi que você identificou, como foi a sua reação, como foi que fez com que você identificasse o novo câncer. Bom, vamos lá. 14 anos após. 14 anos depois. Quantos anos você... foi agora, 1 ano atrás. 44 anos, né? 44 anos, né? Foi 43. presente de aniversário. 44. Presente de aniversário. 43. 43 anos. Eu sou horrível de data, tá, gente? Ela estava com 43 anos o ano Eu fiz passado. 44 esse ano. Foi em fevereiro. Não é isso? Você fez 44 esse ano. Então, 43, é isso mesmo. Entendeu? Então, foi presente de aniversário, na verdade, né? O que acontece? Em 2020, né, o ano passado, na verdade, é bom a gente lembrar o seguinte. 2 anos atrás, lembra? Eu lembro. 2 anos atrás, Dr. Márcio, no exame de rotina, ele observou algo diferente em uma das mamas. E foi um momento muito tenso, porque a gente perdeu um pouquinho ali o equilíbrio só de pensar que poderia ter uma nova história de câncer. Foi Não é verdade? Eu lembro disso. A gente esqueceu desse detalhe. Foi. Né? Larissa, nossa filha, ficou super chateada. Renivaldo, na época, a gente precisou fazer uma viagem para casa da minha mãe. Minha irmã tinha chegado de Salvador. Renivaldo, a gente até saímos de casa, a gente não ia falar para ninguém dessa suspeita, que eu estava fazendo alguns exames para ter certeza. E chegando lá, até minha mãe percebeu que estava meio estranha. Renivaldo vacilou a história para meu irmão, aí ficou todo mundo tenso. Então, assim, houve essa bagunça aí há 2 anos, Há 2 anos atrás, que poderia ser, né? Bagunçou um pouquinho. Acabou né? não sendo. Aí uma hora da Acabou não história, sendo. quando saiu o resultado... Mas já deixou todo mundo tenso, Todo mundo nós tenso. aqui, porque o exame de rotina, o doutor chega para você e diz assim, olha Rejane, vai ter que fazer um exame aí, mas a gente tá a suspeita, existe uma suspeita. Então assim, parece que estava preparando a gente para agora. Isso, né? exatamente. Então o que acontece? Aí aconteceu isso. Quando foi agora, em fevereiro de 2020, Larissa, minha filha, tinha comprado um sutiã sem aro, confortável e tal. E aí eu usei esse sutiã durante o dia, tinha feito uma consulta de rotina, tinha 3 meses e estava tudo normal. Com essa história, quando eu cheguei à noite, eu percebi que estava a mama dolorida e ao tomar banho, então eu percebi que tinha coisa estranha. E nessa questão de ser estranho, quando eu retornei na mesma semana para meu médico, né, que me acompanhava, que me acompanhou até esse exato momento, ele disse, olha, tem algo realmente estranho, mas vamos fazer os exames de rotina. Não está na época, mas vamos ter que fazer. E moral da história, fez os exames, fez biópsia, fez expulsão e tal, né? E para resumir a história, porque tem algumas coisinhas aí que, né? Para resumir. Para resumir, para não ficar cansativo. Então, o que acontece? Foi feito e foi confirmado que seria um novo câncer. Na mesma mama, em ponto diferente. E aí o que acontece? Até para ele me falar, ele disse que eu queria falar tudo para você, mas não queria lhe dar essa notícia. Então assim, eu perdi o chão, perdi porque não era o que eu queria naquele momento, né? Você não queria mais nunca ter esse diagnóstico, na verdade. A verdade é essa, né? E aí você disse, eu sou premiada realmente, né? Porque 2 câncer e na mesma mama, né? Por quê?
A pergunta que você faz é essa e acabou a história. Então, saí do consultório e fui direto para a empresa. Cheguei lá, tava Renivaldo, minha filha, entre outros colaboradores, né? Todo mundo aguardando Todo mundo a chegada aguardando ela. E dela. quando eu cheguei sem Ela chão, já chegou chorando, chateada, já, chateadíssima. chateada mesmo. Não vou dizer que eu aceitei essa situação assim com tanta naturalidade que eu recebi há 14 anos atrás, mas assim, fiquei muito chateada sim. Não vou dizer que eu não fiquei chateada, porque fiquei chateada sim. E aí vai todo aquele procedimento de início de pandemia, o que é que vai acontecer. E aí foi muito complexo, por quê? Porque foi todo esse tratamento dentro da pandemia. Então, assim, eu cheguei em um momento, ainda teve outra questão. Além de ser dentro da pandemia, aí existia um agravante que Não, meu médico... Iniciou-se a pandemia. Isso. O doutor Márcio foi fazer uma cirurgia, né? E ele simplesmente houve um probleminha de saúde. Na verdade, assim, ele chegou a fazer o primeiro procedimento, que foi tirar o tumor. Foi. Ele chegou a fazer a primeira cirurgia em Rejane. A primeira cirurgia foi ele. Ele fez esses procedimentos para tirar o tumor. Já dentro da pandemia. Dentro da pandemia. Foi. E fazer a investigação se seria o mesmo tipo de câncer ou não, para saber como é que seria o tratamento. Isso, exatamente. Então eu estava confortável que ele iria dar seguimento a isso, porque eu estava confortável com ele, né? E aí, então vamos lá. Então o que acontece? Nesse procedimento, aí foi quando o doutor Márcio fez o procedimento para poder investigar qual seria o tipo do câncer. Nisso aconteceu o quê? Logo em seguida, 1 mês, 2 meses depois, o doutor Márcio nos chamou para conversar qual seria o próximo passo. Nessa consulta, nessa conversa, eu, Renivaldo e ele deu a notícia que não iria poder dar seguimento em me acompanhar. Então, como o Renivaldo disse, foi uma separação, que eu sofri muito com essa separação, de parar aquilo ali e ter que passar para outra equipe médica. Então, mas o doutor Márcio, com sua sabedoria imensa, ele me direcionou para outra equipe, para outro médico, com todo o meu histórico de 14 anos, com coisas que eu nem lembrava mais, mas ele, com todo o cuidado, ele relatou tudo, documentou tudo e facilitou a vida de quem teve que dar seguimento ao tratamento. Exatamente. E aí a gente foi direcionado para Dr. Thieres, né, Jane? E ele fez um tratamento com Rejane. E aí ele deu todo o procedimento, né? E aí a gente, pronto, com esse impacto, né, que nós ficamos um pouco sentido por uma semana mais ou menos, né? A gente fez contato com amigos da gente, muita gente não ficou sabendo porque não tinha também vou estar ligando para fulano e ciclano, não. Toda vez que eu via um amigo, um primo, alguém conhecido, a gente comentava sobre o problema de Rejane, né, o novo câncer. Mas a gente sempre que se encontrava com as pessoas, a maioria tudo pessoas religiosas, e aí a gente, é onde eu quero entrar a relação, a diferença do primeiro, o Renivaldo e o Rejane, a diferença para o primeiro, certo? O primeiro o tratamento que a Rejane teve. Então a gente, nessa vez, a gente estava muito mais preparado, apesar da a primeira semana de descoberta, a gente ficou arrasado, ficamos muito arrasados, por que de novo? É a pergunta que todo mundo faz, né? Mas a gente ficou, durante uma semana, depois a gente começou a ter muitas partes positivas, tanto do nosso lado, como as pessoas da família dela, da minha família, dos nossos amigos, né? Pessoas que nos ampararam assim, à distância, né, gente? Porque ninguém podia estar se vendo, porque nós estávamos no meio de uma pandemia. Nós estamos, né? Hoje nós estamos ainda... Continuamos dentro da pandemia. Então, nós não tivemos como ter contato com pessoas para poder se abraçar, para poder conversar, para poder chorar, nada disso. Mas, à distância, então, nossa fé nesse momento, que eu quero chegar a isso, a nossa fé nesse momento, né, foi tão forte que a gente passou por tudo isso e com muita serenidade. Agora também, orações, se apegando mais com Deus, eu e Rejane, o amor aumentando mais ainda. Então, nossa filha
Ave Maria, como a gente não podia ter, só tínhamos a nossa filha. Então, nossa filha nos amparou, nos ajudou bastante, inclusive na empresa, porque, por incrível que pareça, nós conseguimos formar, né, a nossa filha com 22 anos, né, o ano passado, justamente foi no início de fevereiro. Ela se formou em dezembro, né? Se formou em dezembro de A 2019. Foi início de março. A colação foi início de março. Foi. Ela fez direito e estava, inclusive, estudando para fazer o concurso. Mas acabou que a mãe precisava de ajuda, a gente também, e ela nos amparou, ajudando lá na empresa. Ela é uma menina que, durante esse ano, amadureceu muito, né? Graças a Deus, a gente diz todos os dias que a gente teve aqui do nosso lado a nossa filha. Ela foi uma menina muito corajosa. Ela deixou tudo de lado aí, as coisas que ela tinha propósito de estudar para fazer o concurso dela, mas ela deixou de lado para ajudar a gente lá. E lá era uma coisa que ela não queria muito, mas graças a Deus sempre teve resistência. Sempre. Foi criada dentro do negócio, né? Foi criada dentro do negócio e, de uma certa forma, a gente também mostrava para ela, de uma certa forma, que ela tinha que estudar, que aquilo ali não era vida, né? Que era muito desgastante. Então, assim, claro que pai e mãe, muitas das vezes, fala as coisas querendo algo melhor para o seu filho, né? E, de uma certa forma, é dali que a gente se sustenta, é dali que a gente pagou a faculdade dela. Então, assim, só que muitas das vezes a gente fala as coisas e cria um bloqueio, nós só temos ela, então assim, a gente criou um bloqueio para ela dela querer botar a mão na massa, de uma certa forma. E, de repente, quando ela começou a faculdade, eu já comecei a colocar, mas eu estava já adivinhando que poderia precisar dela lá dentro, né? Então, assim, quando ela começou a faculdade, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, meu período você tem que ficar lá em micro ajudando a gente, né? E aí ela começou devagarzinho e tal, e quando chegou nesse período, ela acabou vestindo realmente a camisa 100%, né? Ajudando o Renivaldo, fazendo a minha parte, né? Entre outras coisas que, assim, se a gente for colocar na ponta do lápis... E assim, o tratamento de Rejane, ela teve as quimioterapias. Você recebeu na segunda vez agora quantas quimioterapias? Então, nesse processo agora, do segundo câncer, doutor Ricardo... Foi várias coisas que aconteceram, né? Olha, perda de sangue, a medula dela não estava trabalhando mais para repor sangue, teve que ter reposição de sangue com transfusão de sangue, teve que tomar injeções subcutâneas na barriga, inclusive todo domingo a gente tinha que ir lá para fazer três injeções depois da quimioterapia. Cada quimioterapia, depois 3 injeções subcutâneas aqui no pezinho da barriga, para que melhorasse a questão trabalhar a medula e a imunidade dela, né? Por causa disso. Mas, assim, não tem como, tem que ser resumido, porque não tem como a gente dizer aqui agora, relatar tudo. Os médicos, toda vez que ia para o médico da semana, o que é que o médico via, o que é que tem que fazer de exames, porque foi exames que a gente tem que fazer, e outra, pedia hoje e tem que fazer amanhã. Quando não, no mesmo dia a gente tem que fazer, né, Jane? Foram vários exames, alguns deles muito dolorosos, né, muito dolorosos, mas que nós ia lá, o médico vai ter que fazer isso, vamos fazer. Mas doutor, não era? Doutor, até inclusive as injeções, por quê? Não vou querer não. Mas tem que fazer. Porque às vezes a gente ficava relutando, né? Mas assim, então assim, aí dessa vez eram para ser quatro sessões de quimioterapia, porque eu não tinha mais o tumor, né? O tumor foi retirado no primeiro procedimento. Só que o meu protocolo de medicação, ele foi muito intenso há 14 anos. Então, segundo a informação que eu obtive, que o corpo tem memória. E até ele fala assim, eu não sei como é que você não tem sequelas dessa quantidade de medicação que você tomou, né? Então, assim, meu corpo tinha 29 anos, então ele estava pronto para receber tudo, né? Assim, nunca bebeu, nunca fumou, aí tinha um organismo bom com 29 anos, né? Então, assim, aí quando foi agora, com 43, né?
os 2 planos que o oncologista programou não deu muito certo. Eu comecei a ter hemorragia, a ficar muito fraca, e ficar irritada porque eu estava fraca. Isso aí já é loucura da minha cabeça, mas é isso mesmo. Foi isso mesmo. E aí, quando eu cheguei para fazer a terceira aplicação, né, da quimioterapia, e aí eu tinha que passar por essa revisão, né, com o oncologista, o doutor Ricardo, e aí ele chegou e disse assim, você está sozinha? Eu disse, sim, eu sozinha. Mas eu estou assim, assim, assim. Eu disse, do jeito que você está com o seu procedimento aqui das plaquetas, você está em cima de uma cama, dormindo e sem energia zero. Diga aí, gente. Aí eu disse, show. E aí o que eu tenho que fazer? Transfusão de sangue. Eu disse, maravilha, vamos lá. Fazer quando agora? Só se for agora. E aí lá vai, transfusão de sangue, aí mudou o plano para mais 4, quimioterapia, mas aí ele teve que mudar em função dessa reação que o meu corpo se manifestou com esse protocolo que ele criou. Então vai mudou todos os medicamentos para ver como é que meu corpo ia reagir. E acrescentou essa injeção. E acrescentou essa injeção para que na hora que a imunidade caísse, né, a medula ali ela conseguisse trabalhar e o corpo voltar a produzir sangue. E se proteger de alguma forma. Porque assim, eu tô falando tudo muito, assim, ser muita técnica da medicina, básica, porque eu acho que na maioria das vezes o que a gente quer, talvez as pessoas que consigam ter acesso a esse vídeo, esteja passando, esteja precisando de uma conversa clara, sem muito termos técnicos aí, tá? Então, assim, com essa situação, eu passei por esses 4 procedimentos, né, novos, e tudo bem, ocorreu tudo certinho. E aí foi quando, e mesmo assim, da pandemia, muitas das vezes precisando estar com pessoas que realmente me conhecessem mais, para cuidar melhor de mim e tal, mas muito momento eu estava sozinha. Sozinha que eu digo assim, eu estava com o Renivaldo e com o Larissa o tempo todo comigo, porém ele tinha aqueles momentos que eles estavam fora de casa para trabalhar e eu estava dentro de casa sob efeito de quimioterapia. Então assim, isso para mim... Nunca sozinha. Nunca sozinha. Mas assim, mas momentos assim, que aí você para pensar, refletir, e fica em alguns momentos com a cabeça meio balançada, porque você também não é super-homem o tempo todo, né? Não é Mulher Maravilha o tempo todo. Não tem como não. Mas basicamente foi isso aí, né? Aí depois disso é que nós ficamos aguardando dentro da pandemia um procedimento, um momento seguro para fazer a cirurgia, né? Para fazer a cirurgia. Foi quando realmente passou-se o tempo. Foi em outubro do ano passado, outubro de 2020, todo o tratamento foi finalizado. A última quimioterapia, né? A última quimioterapia foi em outubro de 2020, né? Iniciou em março, né? E então foi esse trâmite todinho de março até outubro. Depois a Regiane precisava se recuperar para em novembro fazer a cirurgia. Foi quando não deu para fazer em novembro. E aí a gente imaginou que seria em dezembro. Nada de ser em dezembro. Foi... a Regiane estava carequinha, foi quando eu estava querendo fazer justamente esse vídeo, né? Não era para impactar ninguém, não. Né? Não era para impactar ninguém. É para mostrar que realmente quem olhasse alguém desconhecido que não conhecesse a gente, que olhasse, eita, vai falar um vídeo de alguma coisa aí de problema, né? Mas assim, quando chegou em dezembro, a gente passou dezembro, quando foi em janeiro, o doutor nos chamou e informou que seria a cirurgia. E aí acabou marcando para um dia 17 de janeiro, não foi? Isso. Acabou não sendo porque a Regiane foi diagnosticada, ela e o próprio doutor também, doutor Thieres, foi diagnosticada com Covid. Mas nem ela e nem o doutor Thieres estavam sentindo absolutamente nada, né? Estava totalmente assintomáticos, né? E pronto, depois a Jane fez a cirurgia, foi uma cirurgia no final, dia 29 de janeiro. Foi uma cirurgia que realmente foi longa, uma cirurgia que a gente sabia que seria uma cirurgia, não é complexa, né? Vamos botar que é uma cirurgia longa, é uma coisa que a gente fica preocupado, né? Mas
foi uma cirurgia que foi diferente da outra, né, da primeira vez. A gente sabe, foi uma cirurgia que mexeu com muita coisa. Então, o que eu quero dizer assim, passamos 3 dias, foi 2 dias, 3 dias no hospital, não foi? Para depois a gente vir ser liberada para vir para casa. Dentro da pandemia. Tudo isso que a gente está contando aqui foi dentro da pandemia. Mas o que eu quero dizer, gente, com todo o carinho do mundo, foi dada toda a atenção do mundo, foi feito tudo que tinha que ser feito. Se tinha que fazer assim dessa forma, vamos fazer dessa forma, confiando absolutamente em Deus e nos médicos, certo? Então tem que se confiar nisso aí, se apegar com Deus e confiar nos médicos. É a coisa mais importante. E a gente, no meio de um hospital, não tinha medo de nada. Olha, eu vou ser sincero, na primeira vez que a gente teve câncer, eu tinha pensamentos negativos. Dessa vez, eu não tenho pensamento negativo, não tive nenhum pensamento negativo. Até hoje. Da primeira vez que você for fazer cirurgia, com 29 anos, eu achei que você ia morrer. Eu achei que eu ia ficar viúvo. Mas não fiquei viúvo. Dessa vez, passei sem pensamento nenhum negativo. Eu imaginava que Regiane ia voltar para casa, que a gente ia ficar junto, que ia passar por tudo isso. E foi assim que passamos. Depois da cirurgia aqui em casa, é outra história. Quem tinha que dar banho, né? A gente estava com a nossa querida Edilene, que nós chamamos de Baixinha, aqui em casa cuidando, né, de Regiane o tempo todo. Ficou com a gente aqui 3 meses, né? E quase 3 meses, né? Mas só que ela não dava banho em Regiane, mas ela falava, vamos dar, quer que eu dê banho em Regiane? Eu dou. Mas não, aí quem dava banho era eu, ou então nossa filha Larissa, né? A gente que ficava revezando aí. Finalmente, Larissa começou a mais dar banho na mãe. Mas eu fiz todo esse trabalho aí. Tinha que se levantar, quase um mês se levantando no meio da noite para dar todos os remédios. O remedinho era tudo arrumadinho, tudo certinho. Os horários, tudo certinho, tudo bonitinho. O que tinha que fazer foi feito, foi realizado, né? Acordando 2, 3 vezes, não tem problema nenhum. O importante a gente não sabe que está tendo que passar por isso, então a gente tem que ter ciência disso. Nenhum pensamento negativo. Nada. Pensamento negativo, tenho certeza que a gente teve. Não sei se você teve. Mas você era Regiane tranquilona, tá? Então a base é essa. A base é fé, tranquilidade, confiar nos médicos, né? E fazer o tratamento. Hoje em dia, tem muita gente aí que tem medo. Tem gente aí que nem quer fazer o tratamento, gente. Se tranca dentro de casa, eu não quero fazer. Eu tenho vários relatos. E Deus levou. Porque assim, faça que eu te ajudarei. É assim que funciona. Né? Não é assim? Então eu tenho que fazer. E se enquanto eu estou vivo, se Regiane teve a oportunidade, né, ela teve o câncer, teve a oportunidade de se tratar, para poder curar, por que não fazer? Tem que fazer, tem que correr atrás. E passa, viu? Tudo passa na vida, tudo. A gente tem essa serenidade que a vida é assim, não tem por onde correr, certo? Então, assim, pensamentos negativos você tem que deixar de lado, certo? Deixar de lado completamente para poder a gente ir para frente. Não pensar nada de trabalho. Meu Deus, que trabalho, meu Deus. Que nada, esse tipo de coisa não existe. Não tem. Porque qual é o trabalho que vai dar? Não tem trabalho nenhum. Aproveitei a pandemia, fui aprender a mais ainda. Voltei do passado, que é a época que eu morava sozinho. Fui cozinhar, né, Jane? Fui cozinhar. Por quê? Fui plantar. Fui aprender a plantar. Fazer o quê? Tem que passar o tempo. Você tem que botar a cabeça. Nós temos que aprender isso. É usar a nossa cabeça para usufruir da nossa inteligência. Usufruir do que nós temos aí para a gente fazer. Passar o tempo. Para que eu vou ficar aqui pensando em besteira? Eu vou ligar minha televisão aqui para ficar assistindo besteira. Não, eu vou usar a minha cabeça para mim aprender coisas e passar o tempo, porque eu não posso pensar em besteira. Né? A mente vazia, meu amigo. Só acontece coisa ruinzinha lá dentro. Então não adianta, né? E aí, Regiane, pacto psicológico, tratamento, graças a Deus, depois disso tudo que passou, a gente
né? Não tem, acho que não tem nenhum impacto psicológico nisso aí, né? Eu não consigo, assim... Imaginar isso. Não, acho que não. Eu não tenho. Eu não Pra mim tenho, pra também. mim foi uma coisa que passou. Cicatriz existe, Sim. claro que assim. A história, fica aí a Tem uma história. história, É. tem realmente cicatrizes psicológicas, existe, cicatrizes físicas, muitas, né? Mas assim, nada que você que chega assim que tenha uma necessidade, talvez, de um acompanhamento. Eu acho que todo mundo deveria ter um psicólogo, né, de plantão ali. Eu acho que o ser humano ele tem que entender que precisa, né? Para se conhecer, porque muitas das vezes a gente acha que se conhece e não se conhece, né? Mas eu não diria que assim, que nós três nesse momento, né? Eu, Renivaldo e Larissa, tenha esse impacto de necessidade de uma ajuda nesse momento, né? Eu acho que Muitas pra pessoas gente foi falaram de muito psicólogo, tranquilo. na primeira vez falou, na Sim. segunda vez não, Mas eu acho que foi não. bem tranquilo, Foi acho que a tranquilo. gente conseguiu administrar direitinho, Isso. né? Mas você aí que talvez, né, que possa ter necessidade, né, Regiane? Procure, Procure, porque assim, é a coisa mais importante que tem uma terapia. É necessário. É necessário. A gente, olha, nós estamos falando aqui de Regiane, não teve necessidade, como também o marido dela aqui, que também não teve necessidade. Não sei se é porque nós temos uma base, né? Mas não tivemos necessidade nem de psicológico, nem de terapia, nada. Mas você que, se você estiver passando por algum tipo de problema, né? De uma doença, e tiver algum impacto psicológico, procura uma terapia. É uma coisa muito, porque às vezes você vai se identificar com um terapeuta e vai conversar, eu acho que é uma coisa muito, mas muito importante. E muitas das vezes a gente tem que ficar atento a uma coisa. Às vezes, pessoas tão próximas da gente, que a gente às vezes acredita que quer ter um apoio maior, e você não... Às vezes a pessoa está tão nervosa, está tão sem chão para poder chegar e falar algo que seja o correto ou não, ou às vezes fala algo que não era para falar para um paciente oncológico, vamos colocar assim. Então, assim, tem muitas frases prontas que todo mundo usa. E tem aquelas pessoas que fazem um certo tipo de comentários que não era para fazer com o paciente oncológico. Isso é fato. Só que é o seguinte, vai de cada um filtrar certo tipo de informações, né? Então, eu sempre digo assim, que nós temos que ter um filtro muito grande de tudo à nossa volta. Só que o paciente oncológico ou um paciente com sua comorbidade, seja ela qualquer, eu acho que tem que ter, sim, uma ajuda psicológica. Para tentar também aprender a rebater e a se blindar, vamos dizer assim, de certos tipos de comentários, que às vezes são desnecessários. Se você não sabe o que dizer para um paciente oncológico, fecha a boquinha. Fecha a boquinha. Verdade. Fecha a boquinha porque tem impacto, gente. Tem impacto. E assim, tem que ter cuidado. O que você vai falar. Então, assim, eu sei que o momento agora não é esse. Mas, gente, chega o paciente oncológico, vê o que ele gosta, vai na casa dele, deixa lá uma coisa que ele gosta. Isso. Dá um abraço quando se pode, eu sei que não pode no momento. Manda um áudio com coisas positivas, falando sobre coisas que não tem nada a ver. Mas para de estar rebatendo também sempre a doença para o paciente oncológico. Porque, assim, por trás de um paciente oncológico, ele tem uma vida, tem uma família e ele quer viver como uma pessoa normal, certo? Então, assim, eu acho que essa questão do psicológico é muito importante, principalmente quem está mais próximo. Perceber se esse seu parente, seu amigo, que lá seja, seu colega de trabalho, tentar ver alguns sinais que você verifique que realmente ele tem que abrir a cabeça e procurar realmente. Porque às vezes tem um bloqueio muito grande das pessoas de procurar ajuda nesse sentido, né? Tem uma coisa que eu gostaria de falar assim também, que muita gente fala, né? Mas eu não tenho condições financeiras para tratar, né? Vocês tiveram condições financeiras para tratar a doença, né?
tiveram o tratamento praticamente particular e tiveram condições de fazer isso. Então, por isso que vocês estão bem aí e tal. Gente, olha, tem gente que teve dinheiro e tratou, pessoa da gente aqui, tinha dinheiro, tratou as coisas com os melhores planos de saúde e Deus levou. Deus levou. E foi rápido, certo? Então, não vá nesse negócio porque a gente tinha uma certa condição e aí foi feito um tratamento, procurou os melhores médicos tal, e a gente conseguiu. Não vá por aí. É relativo demais. Como teve pessoas que fez tratamento totalmente pelo SUS, teve um atendimento assim de excelência, teve medicamentos de excelência pelo SUS e olha, e ficaram bom. Então tudo é relativo, certo? Então não vá pensando nisso. Se você é uma pessoa que não está com condições financeiras aí, mesmo assim, pode correr atrás, procure médico, tem muito médico aí que está querendo ajudar, certo? Procure ONGs estão aí para poder ajudar, certo? E o tratamento, existe tratamento para todo mundo, beleza? Eu sei que existe tratamento de pessoas aí que são pessoas que o médico diz assim, olha, você tem uma grande chance de viver e outra chance não tem. Mas corre atrás, vai atrás. Nós temos que correr atrás. Olha, nada é impossível, né? Tudo é possível. Vamos correr atrás. Se acontecer positivo, maravilha. Se acontecer negativo, você tentou. Eu acho que a vida é isso, né, Regiane? Então, assim, a beleza. As pessoas falaram da beleza, né, Regiane? Essa foi a melhor. Foi a melhor. Porque a primeira vez, Regiane não andou careca nenhum dia. Só ficou carequinha dentro de casa. E dessa vez ela assumiu. E eu adorei andar com minha mulher de mão dada nos shoppings, supermercados, carequinha, certo? E o melhor lugar que a gente foi, onde foi? Eu achei o máximo. Repare só, deixa eu contar essa história pra vocês. Mais alto. Lá vai eu falando mais alto, viu? O que acontece? No primeiro caso, as pessoas olhavam com ar de pena. Então, isso me incomodava. Então, assim, usei peruca, usava lenço, usava essas coisas todas. Então, assim, nesse segundo caso, né, eu já não era mais uma menina, estava preocupada muito com a aparência, apesar que eu nunca me preocupei muito com a aparência, né? Então, assim, e aí fiquei careca muito rápido, usei os lenços porque eu acho bonito os lenços, usei por um tempo. E aí depois os lenços começaram a esquentar, porque eu precisei tomar um bloqueador de hormônio, e aí eu fiquei com o efeito da menopausa química, que chamam. Ainda tem isso. Ainda tem a história da menopausa, minha filha. Tem tudo no meio aí. E aí o que acontece? Essa cabeça esquentava, e aí eu botei a careca pra jogo, como eu ficava brincando aqui em casa, né? Coloquei a careca pra jogo. Então, ia trabalhar, ia fazer algumas coisas que eu podia fazer, e aí a careca desfilando aí pra todo mundo. E aí aqui, eu lembro que os vizinhos, né? Tava olhando, né? E aí quando eu ia passando, olhando assim, meio estranho e tal. E aí quando eu passava pra olhar assim, ele virava o rosto, pra não falar. Achava estranho, mas nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem como é que você tá precisando de alguma coisa, nada. Algumas pessoas olhavam desse jeito, né? E eu achava, eu sou o ETzinho da história. E aí, um belo dia, Renivaldo foi no Tudo que eu shopping. gostava de viajar pro interior aí, para atendimento, para trabalho, você vai comigo. Aí Renivaldo foi pra Itabaiana, no shopping. Fomos pra Glória. Fomos pra Glória. E depois a gente desfilou lá em Itabaiana, no shopping. Aí lá vai Renivaldo fazer uma prestação de serviço lá em Itabaiana, né? Aí quando chegou lá, Renivaldo foi fazer o procedimento e eu fui dar uma volta no shopping e resolver algumas coisas. E aí, as pessoas não me conheciam. Mas as pessoas passavam por mim e faziam, oi, tudo bom? E eu, oi, tudo bom? E aí eu disse, espera aí, eu tô em outro local que não seja Sergipe. Porque dentro de Aracaju as pessoas olham numa questão de susto, o que é que tá acontecendo, é louca, esse tipo de coisa, né? Quando você não está dentro de uma clínica e nem dentro da questão da clínica ou do tratamento oncológico num centro de oncologia. E aí lá eu achei o máximo.
porque eu fiquei popular. E as pessoas falavam na naturalidade que eu achei o máximo. E aí eu cheguei toda, né? Toda. Eu disse, gente, eu já era apaixonada por Itabaiana. Mas essa experiência que eu vivi lá, eu achei o máximo. Coisas que... Bacana, né? Então, assim, pra gente não se alongar mais... É que o negócio tá ficando longo, né? Vamos assim, o que a gente gostaria muito aqui de falar com você é assim, que o dever de agir pela vida, né, Regiane? O dever de agir pela vida, né? Essa questão da beleza, do psicológico, do financeiro, de todas essas coisas, do pensamento negativo, de você ter fé, cada dia alimentar mais ainda a sua fé, né? E o dever de agir. Eu acho que a gente tem que agir pela vida da gente. Acho que a nossa vida é a maior fortuna que a gente tem. Quando a gente vem para o mundo, a gente entrega ao mundo, sai do ventre da nossa mãe, então, pense, isso é maravilhoso, né? Então é criado ali por um certo tempo por nossos pais e nós depois a gente leva a vida aí, procura ter nossas famílias e o dever que a gente tem de agir pela vida é importantíssimo. Então a gente não pode pensar em nada disso. Aí ela tá com fome, é mel já aí, faz parte da nossa família. Mel, muita gente conhece mel, viu? O que eu estava falando sobre a questão do dever de agir pela vida é justamente isso, né? Que a gente tem nossos planos, não pode continuar, a vida tem que continuar tudo que tem que se imaginar, porque tudo passa. Aquele momento que você está passando ali, de muita tristeza, de muito abalo, as tribulações que você passa, né? Então, tudo isso passa. É só botar isso na cabeça. Isso vai passar. Nós passamos agora 1 ano e 2 meses já, 14 meses, com essa tribulação. Foram muitas. Isso aqui é um resumo do que a gente poderia passar para você, certo? Mas você aí que está precisando de um diálogo, de uma conversa que precise da gente, pode fazer contato com a gente, pode ligar, que a gente vai estar à disposição, certo? E assim, uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu sempre digo isso, que o nosso corpo, né, nós temos que alimentar ele, certo? Nós temos que alimentar, porque nós somos o que pensamos e nosso corpo é o que comemos. Então, se você se alimenta bem nesse momento de tratamento, você tem uma grande chance, junto com o tratamento, tudo bonitinho, seguindo sua mente boa, sua serenidade, e se alimentando bem, procurando comer verduras, frutas, hortaliças, se alimentando da forma melhor que você puder, durante o tratamento e sempre. Eu e Regiane, a gente sempre procurou ter uma alimentação boa e agora que a gente está procurando mesmo se alimentar melhor, né? Mas a gente se alimenta com muita besteira, a gente gosta muito da pizza, as coisas, sanduíche, mas a gente come muito fruta, hortaliça. Então a Regiane teve essa base, tratamento todinho, de se alimentando da melhor forma possível, porque o corpo da gente precisa de alimento. Se você não se alimentar direito, corretamente, eu perdi uma tia, ela nada entrava nela. Então assim, é porque ela já tinha um probleminha. A comida não entrava. E você vai se enfraquecendo. O corpo seu vai enfraquecer, não adianta. Então, se você tem que se alimentar muito bem, você que está aí tratando, mesmo sem tratamento, né? O ser humano ele tem que procurar se alimentar bem. E hoje nós estamos num mundo que é uma diversidade de coisas aí que a gente tem na nossa mão. Né? Cada fruta que a gente nunca viu há 20 anos atrás, passamos a comer agora. Na verdade é o seguinte, antigamente existia uma alimentação mais natural. Aí chegou a era da industrial. E agora as pessoas estão retornando àquela história do natural. A pessoa procurando orgânicos agora, né, gente? Então, as pessoas, né? Então, assim, é algo que é evolução. É evolução. Né? É evolução, né? As pessoas viram que aquilo ali não era 100%. E se você quer também, se permita a fazer as coisas de acordo com o que você realmente tem a sua necessidade. Mas mesmo. Basicamente é isso. A gente não está aqui para rotular também muita coisa, porque a gente tem conhecidos também que era pessoa esportista,
muito rígida, né, com sua alimentação, e passou por um procedimento também de câncer de mama. Então, assim, e novinha também. Então, assim, Isso, é muito complexo isso, a gente dizer assim, é por causa disso ou por causa daquilo. Não. Né? Questionamento existe, porque você, às vezes, é falho, nós somos falhos, acabou a história, e aí muitas das vezes ficamos questionando por quê. Mas é parar com isso e ver um dia de cada vez e agradecer. É o que eu digo todos os dias. No momento, agora, é gratidão. Em todo momento, na verdade, é agradecer. Né? E mais do que nunca, é gratidão mesmo. É gratidão. Então, vamos finalizar da seguinte forma. Agradecendo aqui a todos mesmo. Nós sabemos, por alto, sabemos das pessoas que faz contato com a gente praticamente direto, né? E das pessoas que não fazem contato com a gente sabe que no momento das nossas aflições estavam lá à distância, em orações, em vibrações positivas, né? Tanto da nossa família, de um lado do outro, como também de amigos e amigas, né? Então nós gostaria, já que nós estamos fazendo esse vídeo, agradecer por todas as vibrações positivas que nós recebemos. E tenho certeza que fez grande valia. Sim, com certeza. Foi de grande valia para nós, porque eu acho que essa juntou com a nossa fé e pessoas do outro lado, assim, à distância, também ali, orando por nós. E foi muito importante isso. Então, você que esteja passando por algum tipo de problema aí, um tratamento igual ou parecido com o de Rejane, peça a um amigo para orar por você. Porque quando a gente ora, né, Rejane? E também peça um familiar para orar por você, ore você também. Acho que é a junção de várias coisas. Se alimente bem. E porque, assim, às vezes nós estamos tão bagunçados psicologicamente, assim, naquele momento de tratamento, que às vezes eu fico brincando. Tem horas que eu não sei nem rezar. Né? Então, assim... Aí os outros rezam por nós, né? Então, assim, quando a gente reza pelo outro, a gente tem força maior, né? Então, a gente sabe disso. Então, assim, é oração em união mesmo, é um orando pelo outro, é um rezando pelo outro, é um agradecendo pelo outro. Porque eu acho que flui diferente. A energia realmente plena ali. E agradecer mesmo, agradecer a todos. Né? Nós choramos muito, mas hoje é alegria, gente, é alegria. A vida tem que ser assim, é alegria, né? Mas é isso mesmo. Esse beijo que eu vou dar nela aqui não foi chorando, marcado, não. Já tô chorando, viu? É pra vocês. Já tô chorando, viu? Já tô chorando já. Olha. Voltamos. Na realidade, Rejane ali ficou um pouco emotiva, né? Nos finalmente, na hora do meu beijo. Mas vamos finalizar aqui agora agradecendo a todos. Agradecendo a todos, né, Rejane? Então, quer dizer, houve um probleminha ali, né? Mas aí a gente retornou. Porque foi pequeno o vídeo, nossa conversa foi pequena, se estendeu um pouquinho, mas a gente vamos concluir aqui a história aqui da gente agradecendo, né? Agradecendo por esse tempo aí a nossos familiares. Não vamos citar nomes para que a gente não deixe ninguém fora, né? Então, assim, quem acompanhou de perto, de longe, em orações e mensagens, sabe de quem a gente está se tratando aqui. Que a gente está falando, né? Então, assim, a todos esses, né, que estavam presentes nesses momentos, né, a gente só tem que agradecer mesmo. Agradecer profundamente. Pedimos a Jesus, né, que abençoe todos vocês. E que proteção divina sobre todos, tá? Então, assim, tem a nossa família de ambos os lados, né? A família que se estende também em volta, né, dos nossos, né? Então, assim, e os nossos amigos, tem muita gente envolvida aí. É muita gente. Então, assim, é um beijo, um cheiro bem grande no coração de todas as pessoas que acalentaram um pouquinho mesmo de longe. Exatamente. Olha, temos uma pessoa aqui agora, vai entrar aqui. É nossa filha, a famosa Larissa, hein, pai? E vocês escutaram um pouquinho aí sobre ela. Mas é nossa menina mulher, como eu costumo dizer. É, a menina mulher, viu? é a menina mulher. Mas agora encerramos mesmo, viu? Encerramos agora. Um beijo
para todos, né, No Regiane? coração, um cheiro no Beijo no coração de coração. todos, viu? Valeu. Um Grande cheiro. abraço. Fica com Deus. Todo mundo. Tchau, tchau.